Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Aqui Pão e Companhia. O meu nome é Hilda e hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita de pão. Um pão simples que dá para tomar no café da manhã, dá para tomar no café da tarde, dá para dar de presente pro seu vizinho também. Bora lá? Então pessoal, vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é a esponja. A esponja é fazer com que o fermento ele desenvolva, para que nós possamos ter um pão bem fofinho e gostoso, tá bom? E nós vamos utilizar 300 ml de leite, leite morninho, aquele que não queima na mão, tá bom? Vamos por aqui. Vamos por esse pote aqui. Aí depois nós vamos utilizar o quê? Fermento biológico seco, aquele que você compra para pão lá no supermercado, tá bom? Tem várias marcas. Aí você vai usar 10 gramas dele e vamos colocar nesse leite morninho. E vamos bater devagarinho, assim, para dissolver o nosso fermento, né? Para ele ficar bem bacana aqui dentro, tá bom? Nós vamos mexendo, mexendo. Lembrando, gente, que o leite ele não pode estar quente, porque se o leite estiver quente, ele mata o nosso fermento e aí não dá certo. Pode não parecer, mas o nosso fermento ele é vivo, tá bom, pessoal? Então vamos continuar mexendo aqui, dissolvendo esse fermento, né? Para ficar bem bacana. E já tá ficando bom. Ok, vamos mexer mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E acho que tá bacana. Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui farinha. Nós vamos utilizar 650 gramas de farinha. Mas aqui nós vamos utilizar um pouco a princípio, só para fazer a nossa esponja, tá bom? Nós vamos deixar ele como se fosse um mingauzinho. Aí nós vamos esperar depois disso 15 minutos para ele desenvolver. E aí nós voltamos com a nossa receitinha, tá bom? Nós vamos mexer aqui, fazer um mingauzinho, ó. Vamos mexendo aos poucos. Vai ficar tipo um mingauzinho, bem bacana. Ai, gente, quem que não gosta de um pãozinho, né? Pão é bom demais, eu amo pão, gente. Vocês não têm noção, ele é gostoso com a manteiguinha de manhã. Nossa, à tarde. Eu não tomo café, gente, mas o pessoal fala que com café fica delícia. Então fica muito bom, né? Mas não tem problema, pode tomar com chazinho também, fica gostoso, né? Ó, estamos aqui fazendo o nosso mingauzinho. E o que nós vamos fazer agora? Ó, tá bem bacana aqui, tá tudo mexidinho, tudo certinho. Ok, aí o que nós vamos fazer, gente? Vamos tampar isso aqui e esperar 15 minutinhos. Aí depois nós voltamos. Por quê? Em 15 minutos ele vai desenvolver o fermento, vai ficar cheio de bolinha e a gente vai ver logo logo. E isso vai ajudar o nosso pão a ficar bem fofinho, tá bom? Então até lá, pessoal! Então, gente, se passaram 15 minutos e a nossa esponja ela já está pronta, vamos ver como que ficou? Para vocês terem uma noção de como que fica depois de 15 minutinhos, que é aquele processo de fermentação. Olha só que delícia! Gente, tá ótimo, o nosso pão vai ficar perfeito. Lembrando, pessoal, que se a sua região for mais fria, se for no inverno também, pode ser que isso demore um pouquinho mais, mas vai dar certo, tá bom? Ok, agora vamos lá. Tá ótima a nossa esponja. Nós vamos acrescentar aqui, gente, agora, 2 ovos. Olha que bacana. 2 ovos. Vamos colocar aqui também. Aqui tem 4 colheres e meia de açúcar. Mas vocês podem pesar aí também, que tá tudo certo, tá bom? E a descrição dos ingredientes, gente, eu vou deixar para vocês depois, tá bom? E aí vocês podem acompanhar lá, não tem problema nenhum. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá que a gente responde, tá? 2 colheres também de margarina. E nós vamos colocar tudo aqui. E vamos mexer tudo, ok? Deixa eu separar essas coisas, tirar a baguncinha. Ok. E aí nós vamos mexer tudo bonitinho. Vamos fazer aqui outro mingauzinho, né? E vamos mexer, tá bom? Nós mexemos tudo, ó. Fica assim, tá bom? Bem mexidinho, ok? Aí nós vamos fazer o quê? Acrescentar agora a farinha, né? E nós vamos acrescentando farinha. Deixa eu tirar essa bagunça aqui, gente, porque eu não gosto de bagunça. Nós vamos tirar aqui. Isso. Aí nós vamos acrescentando aqui farinha, ó. Nós vamos acrescentando aos poucos, por quê? Porque a gente não sabe se essa farinha vai ser suficiente, se não vai ser suficiente. Tem receitas que exigem um pouco mais de farinha, por conta da farinha. Tem receitas que exigem um pouco menos. Então nós vamos colocando aqui. Vamos colocando tudo aqui. Eu acho que é isso. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos mexer, tá bom? Vamos mexer. Mexer bastante. Porque depois, quando não der mais pra gente mexer aqui no bol, gente, a gente vai fazer isso com a mão, tá bom?
Então, nós vamos mexendo aqui, misturando tudo. E nós vamos colocar aqui o sal. Nós temos que colocar aqui 5 gramas de sal, tá bom? Um pouco de farinha. E aí a gente coloca o sal por cima, né? Assim, tá bom? E aí nós vamos mexer. Ó, nós colocamos farinha, mas ainda não dá para mexer com a mão, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouco mais de farinha, né? Só um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho aqui. E vamos mexendo. Quando a gente notar que não dá mais para mexer aqui no bol, a gente vai fazer o quê? Vamos pôr na mesa. A gente transfere para a mesa e sova, né? Pra gente poder sovar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos mexendo aqui um pouquinho. Vamos eliminar toda essa farinha aqui. Pra gente poder aproveitar toda essa farinha que tá aqui, né? Tá bom? E se a gente precisar de um pouco mais de farinha, a gente vai acrescentando aos poucos. Sempre aos poucos. Nada de colocar farinha de uma vez, tá bom? Pra não perder o ponto da massa. Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó, coloquei mais um pouco de farinha e eu acho que já não vai dar mais pra gente mexer com a colher. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar a mão na massa agora, né? Aí a gente pega um pouquinho mais de farinha aqui, só pra tirar do bol. Nós vamos tirar esse paninho também. Eu já higienizei a mesa, tá, pessoal? A mesa já tá higienizada, tudo certinho. E, gente, eu vou chamar minha filha pra tirar minha aliança, porque a minha aliança tá no dedo. E eu não costumo fazer isso com nenhum tipo de acessório. Tira aí, filha. Obrigada, amor. Aí nós vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Vamos deixar uma mão livre, né? Pra gente poder segurar o bol e também ir colocando um pouquinho mais de farinha, ó. Ainda tá grudando lá no fundo um pouquinho. Aí a gente vai colocando, né? A gente vai colocando um pouco de farinha pra gente poder desprender do bol. Aí a gente vai colocar mais um pouquinho. Gente, sempre colocar de pouquinho a farinha, pra gente não perder o ponto da massa, tá bom? Então isso é muito importante. Eu acho que agora já deu. Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Pode colocar um pouquinho assim. E vamos transferir pra cá essa massa. Ok? Nós vamos reservar aqui. E agora, gente, ó, é só sovar, né? Nós vamos sovando assim. Vamos puxando a farinha. Assim. Vamos sovando. Pegando toda a farinha, puxando pra massa. E vamos sovando. E nós vamos sovar ela aqui, tipo, uns 10 minutos, assim. Pra ela ficar bem macia, tá bom? Aí, quando eu terminar de sovar, aí eu mostro pra vocês como que ela fica. Mas nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, de pegar a farinha. Agora nós vamos colocar as duas mãos na massa, né? Porque já não deu mais pra ficar com uma mão só. E nós vamos fazer esse movimento, ó. Puxa a farinha, e coloca na massa. E vamos puxando. E se grudar um pouquinho na mão, pode colocar um pouquinho de farinha na mão, assim, ó. Vai colocando aos pouquinhos pra gente não perder o ponto, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Às vezes parece que dá errado, mas não dá. É só ir aos pouquinhos. Vai colocando de pouquinho a farinha e vai sovando. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Fazer pão pra mim é uma terapia. Toda vez que eu faço pão, a minha vida ela muda, né? A minha cabeça muda, né? Então, eu super recomendo que façam. É delícia, além de ser terapêutico, também é uma delícia para sua família, né? Eu tenho certeza que eles vão amar. Tá bom, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Vamos continuar sovando aqui. Eu vou sovar essa massa por uns 10 minutos e depois a gente volta, beleza? E aí eu mostro pra vocês como que fica o ponto. E se precisar de um pouquinho mais de farinha, vai acrescentando aos poucos assim, ó, como eu tô fazendo, tá bom? Pra não perder o ponto da massa, ok? Ó, gente, tô terminando de amassar o nosso pão. Olha que linda que ficou essa massa. Olha que maravilhosa, gente. Tá linda. E eu usei toda a farinha, ó, né? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma bolinha. E eu vou pegar um pouquinho mais de farinha, por quê? Porque eu preciso colocar no meu bol, tá? Mas eu usei toda a farinha, ó, 650 gramas de farinha eu usei. Lembrando que a descrição dos ingredientes vai estar
após o vídeo, tá bom? E aí vocês podem ir lá. Aí nós vamos colocar aqui, olha. Aqui. Viu? Aí nós vamos deixar ela descansar, né? Vamos deixar ela descansar aqui até ela dobrar de tamanho, 40 minutos, tá bom? Como hoje tá frio aqui na minha casa, então pode ser que ela demore um pouquinho mais. Mas pode ser que também ela demore um pouquinho menos. E aí a gente volta pra mostrar pra vocês depois, tá bom? Deixa ela dobrar de tamanho pra gente voltar e modelar os nossos pães, tá bom? E dar prosseguimento na receita. Até logo! Então, gente, se passou uma hora, vamos ver como tá a nossa massa? Vamos lá? Olha, gente, ela cresceu bem, olha, tá grande, olha que delícia, tá maravilhosa, tá linda. Então, o que nós vamos fazer? Gente, eu usei 650 gramas de farinha, realmente, deu tudo certo. Mas eu vou precisar enfarinhar essa mesa, então vou pegar um pouquinho de farinha, tá bom? Vou pegar essa massa, vou colocar ela aqui. E o que nós vamos fazer? Tirar o ar dessa massa, né? Para que nós possamos modelar os nossos pães, tá bom? Então, nós vamos tirar o ar, a nossa massa, para que nós possamos modelar o nosso pão. Ok, tiramos o ar do nosso pão. Vamos pesar, gente, para ver quanto que deu, né? De massa. Vamos lá? Ó, deu 1 kg 185 gramas. Nós vamos fazer bolinhas iguais, para nós podermos fazer os nossos pães, né? Então, vamos lá, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos enrolar isso aqui. E vamos cortar. Vamos pesar aqui para ver quanto que deu. 384 gramas. 426. Ok, 400. 382. Ok, aí nós vamos fazer bolinhas assim. Não precisa estar a medida certinha, mas é só para vocês fazerem eles mais parecidos possível, né? Vamos fazer bolinhas assim, para o nosso pão ele ficar bonitinho também, né? Ó, vou fechar aqui. Bolinha. Essa bolinha, vamos colocar aqui, né? Em cima dessa farinha. Aqui. Fazer outra bolinha também. Ok. Aqui. E aí, gente, nós vamos cobrir, porque eu vou trabalhar com uma, né? Vamos cobrir aqui para não ressecar. E eu já separei as nossas forminhas, ó, tá bom? A descrição do tamanho da forma vai estar lá. Eu já untei ela só com óleo, tá bom? E aí, nós vamos modelar os nossos pães e vamos colocar nessas forminhas, tá bom? Vou começar com essa, vou colocar um pouquinho de farinha na bancada para nós abrir. Aí, vou abrir assim. Gente, eu não sou boa de modelagem, então eu faço isso aqui, eu faço para minha família. Então, assim, eu não sou boa de modelagem, então nós vamos modelar aqui os pãezinhos. Mas normalmente eles ficam bem bonitinhos, né? Eu não tenho experiência de fazer um pão bonito, né? Bem modelado, mas vai dar certo, né? Aí vamos passando assim o rolo. Vamos abrindo a nossa massa. Aí nós vamos virar ela de novo. Vamos abrir mais um pouco. Vou encostar isso aqui. Assim. Ok. É mais ou menos isso, gente. É o que eu falei, eu faço isso para minha família. Então,
A gente vai pegar assim, vai enrolar, vai puxar devagarinho, sem apertar muito, só um pouquinho, e vai colocando, fazendo assim. E aqui está o nosso pãozinho, ó. Lindo, né? Maravilhoso. Aí nós vamos colocar ele aqui, ó, nessa forminha. Lindo. Aí nós vamos passar pro próximo. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Vamos virar ele aqui. Abrir assim. A gente vai abrir um pouquinho. E aí vamos de novo abrir o rolo. Vamos abrindo. E eu vou modelar esse daqui. E aí a gente já volta, tá bom? Então, eu tô abrindo o último aqui, gente, pra vocês, ó. É o nosso último pãozinho. E vamos enrolar aí. Vamos fazer assim, sem apertar muito, né? Para nós podermos modelar o nosso último pãozinho. Ó, fica assim, fica bonitinho, né, gente? Eles ficam bonitinhos. Então, gente, ó, meus 3 pãezinhos, bem modeladinhos já. E agora o que nós vamos fazer? Esperar eles crescerem, dobrarem de tamanho, pra gente voltar e levar eles no forno, tá bom? 1 hora mais ou menos, aqui é o que eu falei pra vocês, tá meio frio aqui na minha casa, então eu acredito que eles vai demorar um pouquinho mais. Mas aí a gente volta pra dar seguimento, tá bom? Até lá! Então, gente, estamos voltando aqui depois de 1 hora, né? Eles dobraram de tamanho, olha como estão maravilhosos os nossos pães. Estão lindos demais, dobraram de tamanho. Olha só, gente, tá transbordando. Olha que lindo que ficou, né? E agora nós vamos levar eles ao forno. A 180 graus já tá pré-aquecendo ali, ó, uns 20 minutinhos eu já coloquei. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora nós fizemos uma misturinha, eu fiz uma misturinha de leite com uma gema de ovo. E aí nós vamos dar uma pinceladinha neles, para eles ficarem bonitos, né? Ficarem com uma corzinha bacana. Aí vamos pincelar eles aqui, para nós levarmos eles ao forno. Tá bom? Vão ficar bonitos. Ai, pão, delícia, né, gente? Delícia. Então, estamos terminando aqui, ó, de pincelar o terceiro. E aí nós vamos colocar, levar no forno, né? Aí eu peguei uma forminha, né, pra gente poder colocar eles aqui, ó. Aí nós vamos colocar eles aqui dentro. Assim. E olha que pães maravilhosos, gente. Vamos colocar no forninho e daqui uns 30, 40 minutos, quando ele estiver douradinho, nós vamos tirar e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Até lá. Então, pessoal, olha só. O que nós tiramos dos fornos? Nossos quipães. Maravilhosos. Olha só que lindo, gente. Lindos, lindos, lindos. Tudo de bom. Olha que delícia. Olha como eles cresceram bem. Ai, tão lindos e fofinhos, gente. Pensa isso aqui com uma manteiguinha, um cafezinho. Ah, meu Deus, que delícia. Olha isso. Olha que fofinho. Maravilhosos. Nós vamos cortar um para nós vermos como que fica, né? Vamos passar uma manteiguinha aqui para a gente poder saborear também. Não é verdade? Gente, olha só. Agora bem de pertinho para vocês saborearem esse quipão quentinho. Olha a maciez, gente. Olha só. E vai sair até fumacinha, gente. Porque nós acabamos de tirar. Olha, tá até se desfiando, gente. Olha só. Que delícia. Aí nós vamos passar o quê? Uma manteiguinha, pessoal. Olha que delícia, ó. Aí, olha só, a manteiga tá até derretendo na faca, gente. De tão quente que tá, porque a gente acabou de tirar do forno. Olha isso. Delícia. Olha, fofinho, gente. Olha a maciez disso, pessoal. Olha só. Façam aí, gente. Façam para vocês tomarem o café da manhã, para tomar o café da tarde. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Curtem, compartilhem, comentem. E diga pra gente de onde que vocês estão assistindo o nosso vídeo. E obrigado pelo carinho de vocês. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe.